Bem-vindos a mais um episódio do Dow Playcast, diretamente do showroom da Dalmobile de Campinas. Hoje, um episódio muito especial. Nós trouxemos convidadas parceiras da Dalmobile e trazer um assunto super interessante que faz parte do nosso dia a dia em imóveis planejados, que é a Patrícia Cisternas, que é gerente de marketing da Duratex, e a Carla Colpas, que é a coordenadora de design da Duratex. Meninas, sejam muito bem-vindas. Podem se apresentar para o nosso público que está aqui nos assistindo. Patrícia. Legal. Bom, eu sou a Patrícia, né? Sou arquiteta, trabalho aí no mercado moveleiro há mais de 20 anos, sempre trabalhando entre as áreas de marketing comercial, e hoje estou aí na área de marketing da Duratex, né? É um prazer estar aqui hoje com vocês, da Dalmobile, participando aí desse podcast muito interessante e aí respondendo todas as perguntas do Thiago. Eu sou a Carla Colpas, eu também sou arquiteta e designer de produto. Eu estou na Duratex já há 9 anos, então tenho um pouquinho aí de conhecimento dentro da empresa e também muito feliz de estar aqui para poder ter essa troca aqui com o Thiago e com vocês. Que legal. Meninas, a Duratex é líder de mercado em painéis, né, para indústria moveleira. E muito legal receber vocês, assim, com todo esse conhecimento, essa experiência. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo está muito curioso para conhecer, principalmente um pouco mais sobre a história, as curiosidades, né? Traz um pouco para a gente da história mesmo da Duratex, que é uma história muito longa, né? Já, empresa com 70 anos de mercado. Mas que legal, que vocês podem nos contar para matar um pouco da curiosidade e trazer mais conhecimento para quem está nos assistindo? Legal. Bom, eu vou começar e aí a Carla vai me ajudando, aí complementando, uma vez que ela tem aí tempo de casa maior que o meu. Bom, a Duratex, ela é realmente uma empresa muito antiga, né? Tem os seus 70 anos, nasceu lá atrás como uma empresa de capital aberto. Depois de alguns anos, incorporou a Deca ao seu CNPJ, começou no mercado como chapa de fibra e depois entrou no mercado de torneiras e bacias, né? Foi trilhando aí uma história de muito sucesso, tanto é que hoje quando a gente fala nas marcas Deca e Duratex, são marcas muito fortes no mercado, Deca aí até atendendo o mercado de consumidor final. E aí, nos idos dos anos 2000, iniciou-se um processo, né, da empresa de adquirir novos negócios, né? Foi aí que a gente incorporou ao nosso pool de marcas empresas como Portinari, Ceusa, Castellato. A Duraflor também já tinha nascido naquela época, nos anos 2000, com piso laminado. Então, hoje, a Duratex, né, faz parte do grupo Dexco, que engloba todo esse conjunto de marcas. Então, é um grupo de empresas muito forte, muito grande e que tem aí um protagonismo no segmento da construção civil e também na indústria moveleira. Sim, e eu acho que agora também, esse ano, a gente teve a inauguração da Casa Dexco, né, que é onde todos vão conseguir ver a materialização, né, ou como que esse grupo realmente traz a promessa da empresa, que é soluções para melhor viver. Então a gente tem todas essas marcas, elas vêm a realmente incorporar, né, a trazer cada vez mais as soluções. Então também fica um convite aqui para quem ainda não conheceu, se quiser conhecer, a Casa Dexco fica na Paulista também no Conjunto Nacional. Então acho que consegue se materializar um pouco mais, né, visualizar como que todas essas marcas se complementam. Hoje eu acho que dificilmente uma casa não tenha pelo menos alguma coisa do grupo, né? É um grupo fortíssimo, né? Sim. Eu não sabia, vocês estavam me contando desse grupo enorme, né? Fortíssimo. E muito legal conhecer um pouco mais sobre a história também, né? Da Duratex. E deixa eu até te contar uma historinha, porque foi muito engraçado. Semana passada, o gerente de marketing da Deca
virou para mim e falou assim, gente, a torneira XPTO voltou. Né? E aí eu falei para ele assim, gente, mas como é que eu vou saber? Patrícia, tenha certeza que você sabe que torneira é essa. E eu falei, não, imagina. Digitei na internet, torneira XPTO, saiu a torneira. Gente, eu conheci a torneira. Porque tem algumas coisas, né, alguns produtos da Deca que são ícones, né? Ícones, e é bem isso que você falou. Se a gente não teve na nossa casa, teve na casa da nossa avó, se não teve na casa da nossa avó, teve na casa do nosso tio, da nossa madrinha e assim por diante. Então são produtos exatamente que estão há muito tempo aí no mercado e a gente acaba reconhecendo eles mesmo sem perceber. Carrega toda uma história, né? Sim. E aí entra a história, não só por estar ali dentro, mas também toda a influência que tem no design, né? Todo o grupo, né? Muito legal. Exato. E hoje, falando um pouco sobre o comportamento do consumidor, as tendências, mas como que vocês buscam para desenvolver novos produtos, que é um produto, quando a gente fala da Duratex, né, os painéis, você vê que tem uma variedade enorme, então, de cores, de texturas e tudo mais. Hoje, o que vocês buscam para desenvolver novos produtos, para acompanhar todo esse comportamento, as tendências? Acho que até antes de entrar especificamente na sua resposta, eu vou explicar um pouquinho sobre a área de design, né? Dentro da Dexco a gente tem uma área de design, então, que engloba todas as marcas, né? Você tem setorizações. Então, eu estou dentro da parte que cuida da madeira, que é onde está a Duratex. A gente tem também uma área que cuida de Deca, então toda a parte de louças e metais. Tem de revestimentos cerâmicos, que seria então Ceusa, Portinari e Castelato. E a gente tem uma área que chama design estratégico. Então, essa área do design estratégico ela é importante porque ela ajuda a direcionar o perfil de cada marca, né? Saber onde cada marca tem que se posicionar dentro do grupo, mas também nos ajuda a fazer a leitura das macro tendências, dos movimentos e realização de estudos. E acho que também é muito importante, né, que vindo tudo dentro da mesma área de design mostra cada vez mais a sinergia entre todas as marcas. Então os desenvolvimentos que saem em Duratex, os lançamentos, eles vão conversar com o que está vindo em Deca, com o que está vindo em Portinari, Ceusa e Castelato. Então ali os estudos que a gente faz, eles acabam mapeando muito do comportamento, né, e o perfil dos consumidores. Então a gente tem até 2 exemplos de estudos que foram realizados recentemente. Um é o Futuro do Morar e o outro é a Arquitetura da Experiência, onde são consultados pessoas de diferentes perfis para que a gente consiga realmente entender o que essas pessoas buscam, né? E a gente sabe que o momento também onde a gente se encontra, ele afeta muito como as pessoas estão se sentindo. Então elas não necessariamente vão saber te dizer, eu preciso que um produto seja dessa forma para me atender. Mas elas podem dizer o que elas esperam sentir quando elas entram naquele espaço. E a partir disso a gente consegue mapear então qual que é o comportamento, qual que é o melhor produto que conseguiria atender essa necessidade, né, esse sentimento. E além dessa visão, então, que vem do design estratégico, cada área também vai ter a sua visão focada no seu negócio. Então, você pode ter ali como um caso clássico, né, dentro da Duratex é o Salão do Móvel, né, a Feira de Milão, onde a gente tem muito a visão de tendências direcionadas para o mobiliário. Então a gente vai ter essa visão das grandes feiras, a gente vai ter essa visão dos perfis e comportamentos, a gente vai ter uma escuta ativa com os nossos clientes, com os especificadores. Então tudo isso é insumo que a gente vai coletando e vai cruzando para que os produtos que a gente traga atendam da melhor forma as necessidades e os desejos que estão sendo mapeados naquele momento. E sem mencionar que todo esse mapeamento, toda essa pesquisa, ela tem que antever tendências, porque para que a gente chegue com um produto final dentro da casa de um cliente, tem que
tem muitos steps até lá. Então, todo esse trabalho de pesquisa, ele é feito com bastante antecipação e uma visualização de futuro do que será a tendência daqui a 4, 5 anos, para que haja tempo da gente desenvolver os produtos dentro desse lead time. Para que a gente chegue com a solução no momento que as pessoas querem aquela solução, né? Nem antes nem depois, é o desafio. Tem o time certo. Exato. E a gente vê que o Brasil é um país de, como fala, de dimensão continental, culturas muito diferentes, né? E como que a Duratex faz para atender essas diferenças tão grandes, né? Vocês fazem, é um trabalho feito no Brasil todo, como que vocês fazem essa busca para trazer essas tendências, essas inovações, tendo em vista que são pessoas tão diferentes, públicos tão diferentes? Você tocou num tema que aí eu vou depois, né, deixar a Carla falar um pouquinho, mas é o regionalismo. Né? Na verdade, assim, quando a gente fala do Brasil, a gente tem regiões diferentes, públicos diferentes, culturas muito diferentes, né? Não é à toa, a gente é um país continental, né? Então, acho que o nosso maior desafio é conseguir trazer um portfólio abrangente de tal forma que a gente consiga pegar essas nuances, né? E você conseguir chegar com produtos para cada uma dessas famílias, cada uma dessas pessoas, dessas personalidades. Eu acho que existem as particularidades, mas também tem os movimentos comuns, né? Tem aquelas respostas, aqueles produtos que conseguem atender bem todas as regiões. Esse é o sonho, que a gente tenha um portfólio que todo mundo queira tudo. Mas a gente sabe que tem essas particularidades realmente. Então, alguns produtos eles vão desempenhar melhor no Nordeste, outros vão desempenhar melhor no Sul. Mas eu acho que além de regionalismo, tem muito também o perfil do consumidor. Então, eu acho que é um passo que cada vez mais tem ficado forte, né? A pessoa conseguir trazer a sua personalidade. Então, independente se ela está no Nordeste, no Sudeste, no Sul, eu acho que se ela tem ali o desejo de um produto que atenda a individualidade dela, é o que vai ser o mais assertivo. Então a gente tem esses dois cruzamentos, né? E com os nossos mapeamentos a gente tenta cobrir o Brasil inteiro. Algumas regiões a gente acaba tendo uma proximidade um pouco maior, né? Se for pensar Sudeste, por estarmos no Sudeste é mais fácil da gente captar, mas a gente também tenta escutar para trazer essa versatilidade, para que a gente tenha produtos que realmente consigam atender o que essas pessoas estão desejando, o que elas estão acostumadas, né? Então, questão de tonalidades, questão de desenhos, de estampas, a gente tenta fazer de uma forma que a gente tenha um portfólio extremamente diverso, né? E tem uma outra coisa que às vezes a gente acaba, né? A gente, quando está desenvolvendo, até toma esse cuidado, tem essa preocupação. O momento de vida das pessoas. Então, a gente vai fazer móveis, né? Para a pessoa que vai ganhar um bebê, que nem a Carla, ela quer fazer o quarto de criança, né? Para aquele casal que não vai ter filhos, quer fazer o escritório, né? Então, como é que cada produto se adapta àquela realidade, ao que ele está buscando? Então, se é um bebê, são cores, né? Mais claras, né? Mais delicadas, né? E tem a questão de se é menino ou se é menina, né? Vai diferenciar a cor, né? Que aquele casal vai escolher para o seu espaço. E assim por diante, né? E aí a gente entra no que a Carla falou, né? No que a pessoa gosta. Eu gosto mais de móveis escuros, gosto mais de móveis claros. E isso vai determinar o que ela vai escolher colocar dentro da casa dela. É um desafio conseguir atender todo mundo, né? Sim, sim. E tem muita diferença regional? Por exemplo, o Nordeste, às vezes, vende muito... o que mais vende, às vezes, é diferente do Sul. Como que... Eu acho que esse tem comportamento? Eu acho que menos do que o que a gente imaginaria normalmente, sabe? Eu acho que se for ver, tem produtos que eles atendem todas as regiões, exato. Eu acho que são poucas as particularidades. Às vezes, a tonalidade da madeira tem um pode ser um pouquinho mais avermelhado, outro um pouquinho mais acinzentado, são nuances, sabe, que trazem essa diferenciação regional. Mas, no geral, acho que são pontos que
dá para a gente gerenciar dentro do portfólio como um todo. Talvez naquela coleção daquele ano não tenha um produto que atenda especificamente aquele gosto, mas quando a gente olha no portfólio como um todo, a gente vai ter produtos que atendem aquela região. Porque a gente sabe que, de novo, né, vindo com a personalidade, às vezes a pessoa mora no sul, mas ela gosta de uma tonalidade como está no Nordeste. Sim. Então, você tem essa complementação, né? E até, assim, só para título de grandeza, para todo mundo conseguir entender, o nosso portfólio hoje a gente tem em torno de 100 produtos, né? Mas são 100 produtos sem cores, sem padrões. Isso sem mencionar a quantidade de texturas e tudo mais. Então, assim, a gente compreende que é um portfólio que abarca todas essas necessidades, sejam elas regionais ou de necessidade de ambiente que a pessoa quer e até mesmo de desejo, né? Então, a gente tem linhas, por exemplo, que vão desde um brilhante, né? Gosto mais do brilho, gosto mais do opaco. Então, a gente trabalha isso também, trazendo essas diferenciações, essas diferenças aí dentro do portfólio. E vocês trouxeram sobre a Feira de Milão. É muito diferente a tendência que vem lá de fora para o consumidor brasileiro. Como que vocês enxergam na hora de adaptar aqui? Acaba seguindo uma tendência muito parecida? Alguns caminhos sim, alguns caminhos a gente consegue trazer o que foi visto em Milão e aplicar aqui no Brasil sem precisar de muitos ajustes, outros você precisa de uma tropicalizada, né? Acho que alguns a gente precisa de um pouco de ajuste. Quando a gente fala ali de cores sólidas, acredito que a gente consegue de uma forma mais fácil trazer sem muitos ajustes, mas quando a gente fala de madeiras, a gente precisa dar uma aquecida. Acho que o Brasil gosta de madeiras mais aquecidas. Então, às vezes a gente precisa até questão de estruturas também, porque se for ver na Europa, a gente tem uma limitação de espécies, né? Eles não têm a diversidade que a gente tem, então a gente tem uma riqueza muito maior, e com isso a gente consegue explorar o mundo das madeiras de uma forma muito mais rica, né? Acho que a gente tem esse privilégio de poder trabalhar, e são produtos que são madeiras que a gente conhece de infância, às vezes porque estava na casa de algum parente, da avó, alguma coisa que você tem o contato. Então não precisamos ficar restritos em carvalhos e nogueiras, que são os que dominam Milão, né? Então, principalmente nogueira quando a gente fala de Itália. Então a gente consegue trazer essa versatilidade. Então, eu acho que algumas estampas a gente consegue aplicar, outras a gente precisa de um pouquinho de ajuste. Então, eu diria que depende do caminho, né? Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que precisaria ajustar. Mas ainda que a Itália é um país que tem, culturalmente, até porque a gente teve muitos italianos vindo para o Brasil, a gente tem uma conexão maior, né? Outros países acabam sendo muito mais diferentes. Então, se você for, por exemplo, para a Alemanha, aí é um caminho que é muito mais rústico, muito mais marcado, uma madeira mais lavada, e nem sempre isso encaixa, pelo menos não no momento atual que a gente está vivendo. Então, acho que depende de onde você bebe a feira, né? De onde vem esse mapeamento de tendências. E aí, algumas curiosidades, assim, da feira, né? Nos últimos anos, cada vez mais a gente vê que o público brasileiro está realmente visitando, fazendo questão de estar na feira. Então, hoje a gente é o terceiro ou quarto público já de visitação, de volume, né? Dentro do Salão do Móvel. E aí, a outra coisa que eu acho que é legal a gente comentar é que antes, né, quando a gente falava numa tendência, ela levava 5, 6 anos para chegar. Hoje, como a gente está com um acesso muito maior, uma velocidade hoje em tudo pela internet e tudo mais, hoje essas tendências elas chegam no mesmo ano, né? Então hoje ter acesso a essa informação de feiras já é meio que comum, né, já para todo esse público de arquitetos. E aí um trabalho muito da área de design é fazer a tradução dessas tendências para o que seja algo real, palpável para o consumidor, que ele vai consumir, exatamente interpretando que aquilo faz parte da sua necessidade. E até conectando com o que você falou antes, né, a importância de antecipação. Porque como muitos arquitetos e especificadores têm ido a Milão, eles voltam para cá querendo... Já buscando aquele produto. Então, acho que pra gente a feira ela acaba sendo mais uma confirmação e uma validação do que o ponto de partida. Né? Eu acho que a gente tem esse trabalho também de tentar, vamos buscar outras fontes ali para realmente entender a demanda e conseguir antecipar isso.
É porque hoje, como vocês trouxeram, tá tudo muito rápido. Sim. Né? Então, vocês têm, muitas vezes, né, esperar ver lá para trazer para cá, porque não tem o time que você estava falando, né, cara? Só que você conseguindo antecipar, e é um desafio, não é não? Sim, é sim. Eu imagino que seja um desafio enorme, né? Para o setor de criação, de design, e ali tudo é uma arte. Né? Porque afinal, nossa, o que vocês trazem, o que vocês têm de variedade são artes de combinar textura, combinar cores, para atender esse público. E qual que é assim, a principal filosofia que vocês têm ali para desenvolver? Como que vocês mais se inspiram? Como que seria um ponto de inspiração para trazer tudo isso? Eu acho que a gente pode falar muito da inovação. Na verdade, quando a gente fala na marca Duratex, a gente busca inovar num segmento em que a gente trabalha numa única dimensão, né? Que é a dimensão plana. Então, hoje, quando a gente busca novas tecnologias, né, formas diferentes, né, de impactar dentro do móvel, é através da inovação que a gente faz esse movimento. Inclusive, a gente tem dentro da Duratex uma área voltada para a inovação, para a gente buscar essas inovações e a gente poder chegar chegar rapidamente a esse consumidor com novidades, né? E hoje acho que a gente tem sido bem sucedido. E acho que também tem o lado de buscar outras fontes de inspiração, então não ficar restrito só a mapear o mundo de imobiliário. Então, outros segmentos que possam vir a incorporar. Então você tem que entender o movimento que está vindo na moda, você tem que entender às vezes até o movimento da gastronomia para que com isso você consiga buscar, né, esses outros caminhos. Onde que eu posso tentar inovar? Então a gente consegue, acho que combinando, né, a inovação com essas outras fontes de inspiração para que a gente busque de onde trazer, né, esses movimentos, esses novos lançamentos, esses novos desenvolvimentos. Eu imagino que tudo se conecte. Sim. Né? Pelo que vocês trouxeram. A moda, gastronomia e o móvel, porque na verdade é uma forma de vestir a sua casa, né? Sim. Então, essa conexão, entender bem e enxergar e interpretar tudo isso, né? Eu acredito que seja um ponto fundamental, né, na área de desenvolvimento, principalmente. E você sabe que hoje o consumidor, né, eu achei muito bonita a tua expressão, né, de vestir a casa. O consumidor, ele está cada vez, não só mais exigente, ele quer entender o que está entrando na casa dele, né? Então, é cada vez maior o movimento desse consumidor se informando, seja nas redes sociais, né, nos canais aí de divulgação das empresas, mas mesmo assim, indo até o ponto de venda, né? Entendendo o que eu tô comprando, o que é isso, MDF, MDP, né? Qual que é o produto que eu tô adquirindo, o que eu acho que é melhor para mim, por quê? Né? Então acho que isso é uma coisa que a gente vem vivenciando cada vez mais e nós como fornecedores temos que cada vez mais trazer essas respostas. E tem uma estratégia em cima de cores, por exemplo, as cores que vocês escolhem que estão saindo de linha, cores que estão chegando, aquelas atemporais, né? Para fazer os produtos. Qual que seria essa estratégia nesse desenvolvimento todo de mercado e produto, estética mesmo? Acho que pensando que o nosso produto é aplicado de uma forma que vira um bem durável, né, que você não tem uma facilidade de trocar com movimentos de tendência, como você conseguiria uma almofada, um quadro, alguma coisa nesse sentido, a gente tenta trabalhar, então a gente busca trabalhar sempre cores que sejam mais perenes. Por mais que a gente entenda os movimentos, as tendências, a gente vai trabalhar para que aquela tonalidade ela consiga ficar na sua casa sem que você canse dela. Então a gente tem também a questão do cruzamento com o sentimento, acho que vai muito ali no direcionamento de qual a cor que vai conseguir trazer para você aquela sensação, né? Mas sempre tentando pensar como que isso vai ser, como que ele vai estar naquele espaço daqui a alguns anos. Porque não adianta eu trazer um pink
Que teve o movimento da Barbie, que o pink foi para todos os lados. Na moda estourou, mas faz sentido ter um mobiliário naquela tonalidade de rosa, né? Então acho que a gente tem que ter um pouco essa visão para que a gente garanta que o produto vai ficar agradando, né, quem mora naquele espaço por vários anos. Então acho que aqui a estratégia é um pouco entender os movimentos, mas traduzir para um produto que vai ter uma vida longa. E aí, se você me permite, né, você trouxe o tema de cores, né? Assim, há 10 anos atrás, sempre as madeiras, elas eram uma tendência muito forte no mobiliário. Então, assim, ninguém olhava para produtos unicolores, que a gente chama, né? Eram os madeirados. E isso faz o quê? Faz uns 6 anos, já mudou. Né? Então hoje o que a gente tem é uma procura muito grande por produtos de uma cor só, que a gente chama de unicolores. E aí, falando um pouquinho, né, disso que a Carlinha falou, a gente vê cada vez mais que esses unicolores mais tradicionais ou mais suaves, o cinza, o bege, eles se encaixam melhor na concepção de um móvel, né? Mas a gente também tem aquelas pessoas que querem ousar, entregar um produto um pouco mais, com mais personalidade, pedem um azul, um verde, então também é possível trabalhar esses tipos de cor dentro do mobiliário. Sim. Até como exemplos, né, no nosso portfólio a gente tem um ocre solar que puxa para um amarelo, mas um amarelo um pouco mais controlado, né, não tão vivo, não tão vibrante. A gente tem o verde floresta, que também é um verde que traz um pouco mais de personalidade, mas também de uma forma que você consegue manter no seu ambiente. Ele vai se adaptar ao longo dos anos e ainda ser uma cor bem interessante. Como vocês trouxeram, não dá para... A roupa, a moda, você substitui muito rápido. Muito fácil, A casa, você faz um móvel, às vezes você quer que perdure ali por 10 anos, 20 anos, muitas vezes, né? Então tem que avaliar bem. E vocês pensando tudo nisso para o consumidor, para ajudar o especificador também, faz uma diferença enorme, né? Para que depois, investir no móvel na minha casa e em pouco tempo enjoei, desatualizou. Né? Então, acompanhar todas as tendências, comportamento e pensar em tudo isso antecipa muito e traz segurança, né, para quem vai fazer a casa, né? E hoje tem muitos também falando sobre estampas, né? E aí a estampa está muito associada à personalidade. Qual que seria, assim, como que vocês incorporam as estampas nos produtos? Hoje tem muita novidade chegando. Como que é o dia a dia na criação e no marketing pensando no consumidor? Acho que se for ver como estampas, no nosso portfólio, né, a gente tem as madeiras dominando, né, então se for considerar madeiras como uma estampa, mas pensando em produtos que não sejam madeiras e cores, uma fatia menor do portfólio, mas importante para fazer a complementação, para fazer a composição. Então nós temos tecidos que a gente percebe que nos últimos anos também ele já passou como algo que tinha um grande volume para diminuir um pouquinho ali a presença dele. Você tem um movimento grande vindo de metais, então muitos produtos com metal escovado, com esse aspecto de metal escovado, tendo um brilho perolizado, que traz também um pouco mais essa conexão ali com o produto. A gente tem as pedras, que também teve uma curva ali de introdução alguns anos atrás, e a gente sempre vai ter algum produto ali para complementar pensando nessas diferentes estampas. E acho que uma coisa que a Duratex tem de diferencial também é a linha Duratex U, porque a linha Duratex U a gente consegue explorar diferentes, assim, explorar realmente coisas mais disruptivas, né? Coisas que a gente trabalha com uma tecnologia de impressão digital, então a gente consegue que uma chapa inteira não tenha uma área repetida. Então eu consigo trazer uma estampa de pedra com muito mais naturalidade, como se você estivesse aplicando de fato um mármore ou um granito. Então a gente consegue ter essa fidelidade maior com essa tecnologia. Então ali a gente tem um espaço um pouco maior para usar em diferentes estampas, até porque a gente tem uma questão também que é personalizável, então dá para comprar uma única chapa, a gente faz uma produção sob demanda e a gente consegue atender aquele público que quer algo que tenha um pouco mais de personalidade. Então às vezes, se pensar o nosso portfólio tradicional, às vezes pode ser
muito tradicional para o perfil daquela pessoa, ela quer usar um pouco mais. Então a Duratex U, ela entra para a gente conseguir trazer essa diferenciação, essa inovação ainda maior, né? Onde a gente vai explorar desde, então, como eu comentei, pedras, a gente tem estampas geométricas, a gente tem coisas que se assemelham um pouco mais com tecidos, né? Padrões que se assemelham um pouco mais com tecidos, mas a gente pode trabalhar madeiras mais diferenciadas, então a gente tem ali uma diversidade muito grande que pode atender e você pode trabalhar com a estampa. Então a gente entende que a estampa é muito importante na composição, né, mas com certeza ela não vai ser necessariamente o que predomina, né? A gente provavelmente vai ter uma cor ou uma madeira que vai trazer mais segurança ou até para destacar mais essa estampa que está sendo aplicada no espaço. Que legal, porque às vezes o consumidor final, que não tem acesso a todas as informações, como o especificador, o arquiteto, o designer, e aí vem até a importância de se ter um arquiteto, designer, para trazer todas essas novidades para o consumidor, mas às vezes eu acho que se limita muito o MDF, a madeira, uma cor sólida, né? Então tem uma variedade muito grande, né, para trazer personalidade para a casa do cliente, né? Sim. Hoje em dia, eu diria que o mercado tem um universo de opções para o arquiteto que ele queira fazer algo diferenciado, algo tradicional. Acho que isso foi uma coisa muito relevante que o mercado ao longo do tempo foi incorporando. Que legal. São opções, né? E trazer cada vez mais personalidade para vestir a casa também. Sim, sim. E como que a Duratex avalia o impacto das cores no comportamento do consumidor? Como que funciona na decisão de compra? Como que funciona esses fatores ali? Como que vocês avaliam tudo isso? Olha, eu diria para você que quando a gente fala em cores, né, o consumidor hoje realmente ele está mais aberto, né, a colocar a cor dentro da casa dela, dentro da casa dela, especialmente quando a gente fala no móvel, né? E a gente sabe que as cores elas têm um impacto muito no nosso humor, na forma como a gente, né, vai fazer uma determinada atividade. Então, hoje quando a gente olha para esse mercado da movelaria, a gente vê muito que os arquitetos fazem muito uso exatamente da cor dentro desses espaços para transmitir sentimentos às pessoas que estão fazendo uso daquele mobiliário. E você falou de entender, ouvir ali os arquitetos. Vocês fazem uma pesquisa, um grupo de arquitetos para entender o que o mercado vem buscando, o consumidor final. Como que vocês fazem toda essa avaliação? A gente tem essa escuta da forma mais abrangente possível, então, em questão de público, né? Então, a gente tem essa escuta com os arquitetos, a gente tem a escuta com o consumidor final, a gente tem escuta com os marceneiros, com os clientes, porque é importante para a gente conhecer também qual que é a expectativa de cada um deles, porque você pode ter um caminho comum, mas pode ser que na visão de um cliente, comparado com a visão do consumidor final, tenha alguma coisa diferente que pode ser o nosso espaço ali de trabalhar algum desenvolvimento. Mas eu acho que para a gente é muito importante levar essa escuta, né? Fazer essa escuta, porque é o que vai direcionar, é o que vai garantir se o nosso produto vai ser bem aceito ou não, né? Então não adianta a gente desenvolver algo que internamente a gente ache extremamente interessante, aquele produto, esse daqui é o diferenciado, é o que vai trazer a cereja do bolo, sem fazer a validação, porque às vezes a gente se fecha ali e um insight que venha de alguém, você pode fazer um ajuste para conseguir garantir o melhor produto. Então, acho que um exemplo que a gente conseguiu materializar muito é o lançamento desse ano que a gente trouxe com o Frejó Imperial. Então, a gente teve uma escuta ali muito sensível em cima do que era esperado para fazer esse desenvolvimento. E foi um desenvolvimento que a gente teve assim, um maior cuidado, um maior zelo em todas as etapas. Então, a gente participou do processo de escolha da lâmina da madeira natural, do processo de tratamento da imagem, a escolha do acabamento ideal para dar aquele resultado final. Então, não basta que a imagem fosse extremamente fiel, que a cor fosse extremamente fiel. A gente quer que o toque também seja fiel e traga essa conexão.
Porque pra gente é uma etapa muito importante também, não é só a decisão da cor, só a decisão da estampa, e sim é um produto que as pessoas, elas vêm com as mãos, né? Não tem como. O nosso produto, toda vez que você vai mostrar um catálogo, a pessoa vai vir e pôr a mão. Então, pra gente, essa conexão do toque com o visual é extremamente importante. A gente tá num tempo em que a gente é bombardeado, né, de impactos sensoriais, então a gente quer que o nosso produto, ele venha para ajudar, não para ser mais um ponto que vai deixar a pessoa confusa. Então, acho que escutar os diferentes perfis faz com que a gente consiga ter esse nível de detalhe para trabalhar no desenvolvimento. E quando a gente fala, né, desse contato com o arquiteto, para a gente é super relevante e é por isso que a gente tem eu brinco, né, vários touch points aí com o grupo de arquitetos. Então a gente participa de mostras, né, mostras como agora a gente está participando do Casa Cor São Paulo, com ambiente proprietário e mais outros ambientes dentro do Casa Cor. A gente também trabalha com um grupo de profissionais que são as especificadoras que visitam o escritório de arquitetura, especificando nossos produtos, colocando na mão deles amostras, né? Porque quando a gente pensa como é que o arquiteto vai especificar um produto, ele precisa de material, né? Então a gente faz esse trabalho de entregar amostras na mão deles para que eles possam especificar os produtos. E enfim, a gente faz também uma série de eventos e nesses eventos apresentamos os estudos que a gente costuma fazer, exatamente para poder extrair nesse momento alguns insights relevantes nesses contatos que a gente faz com esse público. E mesmo acho que quando a gente, na própria Revestir, né, quando a gente está apresentando, ali é um momento muito rico de captar, né, o impacto dos nossos produtos. Deve ser um baita também. de um laboratório, né? É um desafio também com a quantidade de pessoas circulando, mas acho que é um momento também que é importante, né, principalmente porque é o primeiro contato, quando a gente fala de um lançamento, né, normalmente é o primeiro contato do especificador com aquele produto. Então é até assim mais real, mais cru, né, porque a pessoa olhou e reagiu. Então é bem legal também esses outros momentos que a gente tem. E já teve produto que vocês estão... vamos lançar, estamos lançando. E aí não teve uma aceitação tão boa, e aí tirou do mercado. Acontece? Acontece. Mas acho que não assim. Nem tudo é só sucesso. Não, que acabou de entrar e já sai, né? Sim, tem coisas sim. que não chegam a sair, né? Eu acho que assim, a gente tem aí uma liberdade de criar e pensar coisas fora da casinha. E às vezes a gente tá ali num processo meio apaixonado do fora da casinha, e aí chega uma hora que alguém fala assim, não, fora da casinha não, e aí a gente acaba voltando para trás. Mas sim, mas faz parte do dia a dia, não tem jeito, né? Tem que arriscar para poder ter algum benefício. Tem aqueles que a gente talvez erra um pouquinho o timing, então você coloca no mercado, dá um tempo até que as pessoas se apaixonem pelo produto, sabe? Então, aquele momento você coloca e fala, mas o que aconteceu? A gente leu todos os sinais, por que não tá indo, né? Mas depois de alguns, de 1, 2 anos, você vê que o produto decola. Então, foi aquela questão, a gente errou um pouquinho o timing, mas ainda um produto que conseguiu atender. A curva é um pouco mais longa. Um pouco mais longa. Mas, no geral, acaba se aceitando bem. Sim. Né? E vocês, voltando até um pouco atrás, vocês falaram da textura, né? Tudo, porque... E eu às vezes eu até falo para os clientes que vêm aqui ao nosso showroom, sente o produto. Sim. Né? Não é só ver, porque às vezes só ver, poxa, é legal, mas você falou, às vezes quando sente, passa a mão, tudo, você se apaixona mais. Exato. Né? Então é super importante que as pessoas não só às vezes vê ali na tela de um computador, é uma coisa, mas na hora que pega no tato, a textura muito próxima de uma natural, por exemplo. Acho que para um primeiro momento, olhar a tela do computador ajuda a fazer um primeiro filtro, mas fechar uma seleção sem ver pessoalmente, sem conseguir tocar, não tem como. A gente tem, por exemplo, a linha acetinata no portfólio também, que é uma linha que a gente tem o atributo de não marcar as digitais. Isso. Como é que você vê isso numa imagem digital? Não tem como, né? E mesmo a questão do toque, como é macio você passar, não tem como traduzir isso, mesmo que você descreva, não é a mesma coisa que a pessoa tocando e sentindo por ela mesma. Então, acho que
é isso. Você pode inicialmente fazer essa pesquisa, cores, quais são as cores? Então tenho essas cores, mas a cor eu vou ir para a linha acetinata, eu vou para veluto, eu vou para essencial, eu vou para sense, eu tenho uma diversidade de sensações ali. Então dependendo do que eu estou buscando, a textura é extremamente importante para entregar isso. E você tocou um tema, né, que é bem relevante, né? Assim, todo mundo que vê um móvel, a primeira coisa que faz, põe a mãozinha para tocar. Né? E aí, o que a gente tem diante disso? Né? A gente tem um produto que é plano, e aí a única forma da gente trazer a naturalidade dos materiais que a gente tenta realmente reproduzir, como a madeira, é através de texturas. Né? Então, hoje em dia, a gente busca cada vez mais, e aí entra um pouquinho do que a gente te falou de tecnologia, né? Como é que a gente traz para um painel que ele é plano alguma coisa de tecnologia? É uma textura. É uma textura que tem um microporo que ele remete exatamente à lâmina natural de madeira. Né? Ou é uma textura para um painel unicolor que tem um toque mais suave, mais delicado. Então, esses são pequenas tecnologias que a gente vai incorporando dentro do painel e que buscam exatamente trazer essa fidelidade daquilo que a gente está reproduzindo. Né? A gente tem até texturas, por exemplo, que imitam tecido. Né? Então, o que eu quero? Eu quero imitar um tecido para que a pessoa diga assim, nossa, é quase um sofá. Né? Então, a gente vai fazendo essas buscas exatamente por inovação e tecnologia que façam com que a gente tenha exatamente um produto diferenciado. E aí, exatamente, já tivemos, né, a Carlinha falou muito do que a gente lançou, do Frejal Imperial que a gente lançou agora na Revestir. Esse é um produto que tem muita tecnologia, porque se você bate o olho, você jura que é uma lâmina natural de madeira. Então, assim, isso é possível como? Unindo tanto a questão do visual, de trazer uma reprodução exatamente igual, e a textura que a gente colocou dentro daquele produto. E hoje qual que é o maior desafio nessas texturas? Tem diferença, por exemplo? É mais difícil às vezes pegar como se fosse um tecido ou uma madeira, acompanha mais. Tem algum que seja mais complexo, por exemplo, pedras, que tem pedra que às vezes você, até o toque é bem parecido, né? Hoje o que é mais difícil, mais desafiador tem algum que seja mais ou todos eles são? Eu acho que todos eles acabam tendo meio que o mesmo nível de dificuldade, né? É realmente tentar buscar, encontrar, né, desenvolver um toque que traga o efeito que a gente está buscando, que traga, então, se é uma pedra, que você passe a mão e duvide, isso é uma pedra ou isso é uma chapa de madeira, né? Que vai ter só aquela questão de, a pedra é mais fria, então acho que essa é uma madeira. Não, então, mas você vê, até tem alguns que até a temperatura não é igual uma pedra, mas é diferente de uma chapa de madeira que a gente vê, né? E se você vai para uma madeira, o que eu quero de efeito? Eu quero uma madeira que pareça uma lâmina lixada, encerada, eu quero uma madeira que eu sinta o poro da madeira, eu quero que siga o desenho porque vai trazer mais a naturalidade da lâmina. Então eu acho que todos eles têm o mesmo nível de dificuldade. Eu acho que realmente é o que a gente espera e como a gente vai conseguir trabalhar para entregar aquela solução. Então, não sei, para mim pelo menos eu vejo que todos eles têm o seu desafio. O desafio eu acho que é você pegar um desenho, pegar uma textura e ter certeza que essa união vai trazer o resultado que você está esperando. Então eu acho que essa deve ser a mais difícil, né? Eu imagino o desafio que deve ter você conseguir unir tudo isso, né? E para que o consumidor veja e fala assim, não, esse daqui realmente passa muito bem a textura, um desenho, a estampa. Eu vejo a acetinata, que vocês falaram, nossa, o toque do acetinata é muito gostoso, né? E como falou, não marca a digital. É uma tecnologia ali que eu fico muitas vezes impressionado com como que você consegue extrair tudo disso numa chapa de MDF. Né? E assim, a criação, a criatividade que tem que ter, a sensibilidade de ouvir o mercado, né? Entender e colocar o que realmente o mercado busca
é algo muito, muito complexo. Né? E acho que isso tudo respaldado também pela área técnica, pela área produtiva, que consegue de fato trazer esses produtos à vida, né, da forma que a gente desenha, com a qualidade que é esperado de uma marca como Duratex. Então, Sim, acho que a gente tem todo um trabalho, toda uma equipe ali realmente se dedicando, e quando a gente lança uma coleção a gente fica muito feliz, assim, e a gente quer que todas as áreas envolvidas vejam, conheçam, e mesmo quando eles conseguem, né, o pessoal de fábrica que não fica em São Paulo, que vai para uma revestir e vê a reação das pessoas, eu acho que é outra satisfação, né, de você conseguir ver como que as pessoas reagem àquele produto que ganhou vida. Que legal. Traduzir isso daí para o consumidor final, a satisfação às vezes que um arquiteto, um designer tem na hora de especificar ali o produto, né? Trazer também muita liberdade para eles criarem, né? Porque você trazendo muitas possibilidades ajuda muito no trabalho deles, a individualização, a personalização de cada projeto. É isso daí que garante tudo isso. A gente gosta de deixar o trabalho deles mais difícil, de ter muitas opções boas e não saber qual caminho seguir. É verdade. Quanto mais opção, mais difícil se torna, né? Mas muito legal. E hoje, o que vocês trariam como um principal diferencial em relação a outras marcas, tudo, da Duratex? Por que a Duratex hoje conseguiu se destacar tanto, né, se tornando a líder de mercado? Né? O que vocês atribuem o principal ponto? Olha, eu acho que a gente primeiro falar um pouquinho, né? Nós somos reconhecidamente inovadores nesse segmento, sermos top of mind a gente usa muito uma expressão que a gente tem completude de linha. O que é a completude de linha? A gente atende desde um móvel que é um móvel de entrada, que a gente costuma chamar, até um móvel de alto luxo, exatamente por ter uma linha que abarque todas essas diferentes nuances de preço, né, para que o consumidor final consiga utilizar os nossos produtos. Eu acho que esse é o nosso principal diferencial. E eu acho que tem também a questão de que a Duratex ela não se preocupa só com o produto final, né? Ela tem toda a preocupação do processo e do que leva até chegar nesse produto final. Então, a gente tem muito forte a questão de sustentabilidade, né, da origem das florestas, de como a gente tem os cuidados, as certificações, né? A gente tem o FSC, então fomos pioneiros também nessa certificação, se for pensar, todo o nosso lado de ESG também, de como que a gente consegue trazer uma solução que o consumidor vai ter a tranquilidade de que ele está fazendo uma boa escolha. Vai além do que a gente trabalha muito na superfície, a gente quer que as pessoas gostem, mas vai muito além disso, né? Então, o produto entrega toda uma bagagem ali que foi realmente pensada e que faz parte da empresa, faz parte do DNA da empresa. Isso, lembrando que a gente é a única empresa que tem o selo E1, né, de 100% da nossa produção, ela tem baixa emissão residual de formol, que é um produto que faz mal para a saúde, então é um produto que está resguardado por a gente ter essa certificação. Que legal. Vocês trouxeram um ponto muito importante que hoje está muito em alta também, né? Sim. Que é a sustentabilidade. Né? Eu vejo clientes que chegam aqui na loja e perguntam: a Dalmobile, o que ela traz como sustentabilidade? E aí não é só a fábrica, né? É quem está ali por trás como parceiros. Sim. Né? Hoje, quais são as principais ações que vocês têm de sustentabilidade? Vocês podem trazer algumas para eles conhecerem, né, o público que está nos ouvindo? Na verdade, assim, tudo começa exatamente como a Carla falou, nas florestas, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande e a preocupação da gente não estar, de alguma forma, prejudicando o meio ambiente desde a parte do nosso viveiro. Então, é um processo que começa com as nossas mudas. Aliado a isso, a gente tem alguns selos de certificação, como o FSC, né, que é um selo que garante que as nossas florestas são manejadas com sustentabilidade. A gente tem o selo CARB, que a gente também usa para produtos que a gente exporta. A gente tem o selo E1, né, que garante que a gente 100% dos nossos produtos, baixa emissão de formol, residual de formol. E tem mais algum selo que eu esqueci?
Não, acho que tem os Fabris daí, os Azizos da vida, né? Mas eu acho que a gente tem toda uma questão também social embasada por trás, então a gente tem cuidado, se for pensar as unidades onde elas estão localizadas, tem todo um trabalho social sendo feito também com as pessoas, né? A gente tem as florestas, reflorestamento, mas a gente tem toda uma área de proteção que é maior do que o que de fato é exigido por lei, então a gente não quer fazer as coisas só no limite para falar estamos fazendo, não, a gente tem toda uma preocupação por trás para conseguir, e acho que isso vai visão grupo também, né? Ele extrapola a Duratex e chega na Dexco, então como que a gente consegue trazer essa visão também mais ampla, né? Ou como que todas as marcas têm esse mesmo direcionamento. A gente tem uma vantagem porque acho que a floresta ali, a questão do reflorestamento, a gente tem um lado positivo ali mais forte, né? As pessoas conectam muito mais fácil a questão de sustentabilidade com o nosso produto, mas tem acho que muitos pontos ali que vão permeando para que a gente atinjam todos os pilares, né? E acho que é importante também que não é só a gente falando, a gente tem outras empresas, outros órgãos que nos auditam e que reafirmam isso, né? Que conseguem comprovar que de fato a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Não somos só nós dizendo isso. Sim. Eu vejo como algo super importante, né? Essa questão até para conseguir perdurar. Sim. Né? Não pensando só no agora, mas nas próximas gerações, você ter essa responsabilidade, principalmente quando se fala de madeira, né? Você ter esse trabalho com reflorestamento, ter toda uma responsabilidade, e responsabilidade também, como você trouxe muito bem, né? Não só com toda essa parte, mas também com as comunidades que estão ali em volta, tudo isso é super importante. E parabéns por isso, né? Muito legal, né? E a gente deve reconhecer, né, esses pontos, porque tem muitas empresas às vezes que estão muito preocupadas só em produzir e não em cuidar. Sim. Né? E esse daí é um ponto super importante mesmo. Mas e você trouxe também a parte da exportação, né? Hoje tem muito, a exportação é forte. Vai para quais países hoje? Quais são os principais lugares que hoje vocês levam? Eu achava que estava principalmente no Brasil. Né? Na verdade, sim. Hoje, na verdade, a exportação realmente ela é bem marginal. Né? A gente não tem um volume muito grande, porque realmente, uma vez que a gente tem as fábricas aqui, a gente atende o mercado local. Inclusive, a gente tem uma fábrica na Colômbia, também uma unidade na Colômbia, que também é a principal fonte de exportação a Colômbia. A gente exporta porque eles não têm capacidade para atender todo o mercado local, então a gente acaba exportando e eles acabam distribuindo o produto por lá. Mas assim, essencialmente a gente atende a América Latina e os Estados Unidos com os nossos produtos. Mas como eu te disse, não é tão sensível. Eu diria até que hoje a gente vende para algumas indústrias e elas exportam. Então elas sim exportam mais chapas do que a gente de fato diretamente. Acaba indo indiretamente. Essa é a exportação. E o mercado brasileiro, imagino que seja um mercado imenso, né? Sim, como a gente falou, é um país continental. Sim. Então só a demanda aqui deve ser uma coisa. Nosso foco é atender bem o mercado interno. Legal. Meninas, finalizando aqui nosso bate-papo, né? Quero muito agradecer vocês por compartilhar com o nosso público as curiosidades, as inspirações que tem. Fico muito feliz de receber uma empresa de relevância, né, nacional, líder de mercado, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre tudo isso, né? Agradeço a vocês, Patrícia, Carla, por compartilhar aqui com a gente, né? E como que as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre a Duratex e o grupo Dexco também, site, Instagram, redes sociais, como que... Olha,
o público pode se aproximar? Eu super recomendo entrarem no nosso site, mas também nos seguirem nas redes sociais. A gente é super ativo no Instagram. E até faço um convite além, né? A gente tem um programa de relacionamento com arquitetos que vai além da marca Duratex, é todo o grupo de marcas da Dexco, que é o Dexperience. Então, se vocês puderem, entrem, se cadastrem, participem enviando notas, né? Tem prêmios muito legais e como eu te disse, uma plataforma até meio que de ouvidoria nossa nesse mercado com os públicos de arquitetos. Legal. E a Casa Dexco também. E a Casa Dexco também. Quem tiver a oportunidade de conhecer, vale muito a pena. Fiquei curioso para conhecer, quero ir lá. Vai lá. Meninas, muito obrigado. E agradecer também ao nosso público que está aqui nos assistindo, acompanhando a mais um episódio do Dow Playcast.